Muito bem-vindos a todos vocês que me acompanham. O assunto de hoje é sobre a classificação e as funções dos linfócitos T. Os linfócitos T são classificados em linfócitos T auxiliares, linfócitos T citotóxicos e linfócitos T supressores, sendo que cada um deles apresentam diferentes funções. Vamos lá para a primeira classificação. Linfócitos T auxiliares, que desempenham uma função muito importante na regulação da imunidade e são os mais numerosos dos linfócitos T. Como o próprio nome diz, desempenham uma função de auxiliar nas funções do nosso sistema imunológico. Os linfócitos T auxiliares são os principais reguladores praticamente de todas as funções imunológicas do nosso corpo. Para desempenhar estas funções de regulação, os linfócitos T auxiliares produzem vários mediadores proteicos que são chamados de linfocinas, onde as principais são interleucina 2, interleucina 3, interleucina 4, interleucina 5, interleucina 6, fator de estimulação de colônias dos granulócitos e monócitos e o interferon gama. Quando os linfócitos T auxiliares não produzem corretamente as linfocinas, o nosso sistema imunológico fica praticamente parado, não funcionando corretamente. As principais funções reguladoras dos linfócitos T auxiliares são função de estimulação do crescimento e da proliferação de linfócitos T citotóxicos e linfócitos T supressores, principalmente através da ação da linfocina interleucina 2. Função de estimulação do crescimento e da diferenciação dos linfócitos B para a produção dos plasmócitos e dos anticorpos, principalmente através da ação das linfocinas interleucinas 4, 5 e 6. Essas três interleucinas exercem um efeito muito poderoso sobre os linfócitos B, que são chamados de fatores de estimulação ou crescimento dos linfócitos B. Função de ativação dos macrófagos, onde as linfocinas retardam a migração dos macrófagos para a região inflamada, permitindo assim um aumento no número de macrófagos antes do ataque aos antígenos. E as linfocinas também atuam sobre os macrófagos, fazendo com que o processo de fagocitose seja mais eficiente, levando à destruição de um número maior de agentes invasores. Função de efeito estimulador na produção e ativação dos próprios linfócitos T auxiliares, melhorando em muito a resposta imunológica do nosso corpo, através principalmente da linfocina interleucina 2. Vamos agora para a segunda classificação dos linfócitos T, que são os linfócitos T citotóxicos. Estes linfócitos são as células que atacam
diretamente o antígeno, podendo provocar a morte deste agente invasor. Porém, algumas vezes, os linfócitos T citotóxicos podem destruir as próprias células do nosso corpo. Devido a esta função de provocar a morte dos agentes invasores e até mesmo das nossas células, os linfócitos T citotóxicos são conhecidos como linfócitos natural killer. Estes linfócitos, após se ligarem aos antígenos através do sítio antigênico específico, secretam proteínas formadoras de orifícios, que são chamadas de perforinas, que provocam a formação de buracos na membrana dos agentes invasores e também liberam substâncias citotóxicas diretamente no interior destes antígenos, provocando a sua morte. Os linfócitos T citotóxicos também desempenham uma importante função na destruição de células cancerosas, células de transplante cardíaco e várias outras células estranhas ao nosso corpo. Vamos lá para a terceira classificação, que são os linfócitos T supressores. Estes linfócitos conseguem suprir a função dos linfócitos T auxiliares e citotóxicos. Esta função supressora permite regular as ações dos outros linfócitos, impedindo, desta maneira, o desenvolvimento de reações imunológicas exageradas, o que poderia provocar sérios danos às nossas próprias células. Assim, os linfócitos T supressores apresentam uma função muito importante de preservação das nossas células ao limitar a capacidade do sistema imunológico em atacar as próprias células do corpo. Esta limitação do sistema imunológico para não destruir as nossas próprias células é chamada de tolerância imunológica. Se você ainda não está inscrito no canal, faça sua inscrição e venha acompanhar outros vídeos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até breve.